É com muita satisfação que estamos na segunda noite da apresentação do nosso webinário Desejo e Poder, uma realização do GT de Gênero e Sexualidade, do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba, que promove, em parceria com o MEL, este grande momento de debate para estimular, debater e denunciar todas as violações de direitos, opressões de gênero, de orientação sexual, de expressão de gênero, e defender, sobretudo, a democracia e a representatividade da população LGBTQIA+, nos espaços de poder e, principalmente, neste momento histórico, onde teremos o advento das eleições de 2020, com um cenário extremamente conservador e para a nossa população. O evento ele será dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, nós receberemos como uma convidada especial a nossa deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores no Distrito Federal, a companheira Érica Cocai, que ela é natural de Fortaleza, no Ceará, uma mulher nordestina, de garra e muita luz, muita firmeza. A deputada Érica Cocai está no seu 3º mandato pelo Partido dos Trabalhadores. Ela tem uma forte atuação na luta, na defesa dos direitos da população LGBTQIA+, da população de jovens e adolescentes, especialmente da população negra, na defesa das pessoas com deficiência, tem uma história de militância no movimento sindical, e na sequência ela debaterá com a nossa convidada especial, como representante da Universidade Federal da Paraíba, pelo Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, a professora e feminista Glória Rabai. Ainda nesse bloco, teremos como convidadas a nossa defensora pública estadual, a doutora Remédio, que nos honra com sua atuação histórica na defesa da população, dos direitos da população LGBTQIA+. E por fim, e não menos importante, o nosso companheiro Kaique Ferreira, que é do coletivo Petris, o coletivo de homens trans da Paraíba. E aí vamos dar início aos nossos trabalhos, sem muitas delongas, passar a palavra para a nossa convidada mais do que especial, companheira. Peço licença para quebrar o protocolo, essa companheira que eu tenho orgulho de ser militante do Partido dos Trabalhadores como ela. A palavra é com você, Vossa Excelência, a companheira Érica Cocai. Então, Felipe, uma alegria estar aqui com vocês, saudar a Glória, saudar Remédios, saudar o Kaique, saudar a realização do evento, o Desejo de Poder, desejo que está tão capturado, eu diria, na nossa sociedade, não é? Então, eu penso que a gente vivencia uma mão invisível do mercado que adentra as casas e vai capturando. Captura corpos, captura desejos, captura o sagrado, captura, em verdade, os risos e vai moldando. Capturar o desejo é absolutamente cruel, porque quando o mercado captura o desejo deixa de ser deixa de ter a sua essência, que é a essência da existência humana. O desejo é coisa de gente, é construído pelos seres humanos que não somos donos da vida, fazemos parte de uma trama de vida, mas temos peculiaridades. Uma das peculiaridades que tem o ser humano é a condição de ter consciência da própria vida, pegá-la pelas mãos e transformá-la. Ter consciência, inclusive, da nossa finitude. E essa finitude, a consciência da finitude, ela faz com que nós dialoguemos com o sagrado, dialoguemos com o que não se vê, com o que não é tangível, dialoguemos com a esperança, com o próprio sonho. Sonhar é um direito humano, não é? Como também a condição de sujeito é um direito humano, como a afetividade é um direito humano, porque nós somos seres faltantes. É bom lembrar o mito de Eros, não é? Que era um ser muito feliz, porque tinha uma plenitude dos 2 sexos, das 2 cabeças, de 4 braços, 4 pernas, e Zeus, enciumado com tanta felicidade, cingiu Eros ao meio.
e nós, então, nos tornamos seres em busca de uma plenitude que não se concretiza só conosco, é que vai para além de nós mesmos. Portanto, é com o outro, é na alteridade, que a gente estabelece as nossas identidades e, ao mesmo tempo, é no outro que a gente desenvolve a nossa própria humanidade. Então, nós temos uma humanidade que ela pressupõe liberdade, afetividade, alteridade, que ela pressupõe condição de sujeito, subjetividades. E nós temos, portanto, um momento no Brasil e no mundo onde há uma captura, onde o mercado vai capturando e vai elegendo os seus instrumentos e seus objetos de perfeição, e nesses objetos de perfeição se nega a própria diversidade, que também nos faz humano. A diversidade nos faz humano. Portanto, nós vivemos um processo que foi permeado no Brasil por uma lógica desumanizante. Nós temos, por exemplo, a dificuldade de fazer o luto dos períodos traumáticos da nossa história, todos eles muito desumanizantes. Seja o colonialismo, onde os donos da terra se sentiam também donos das mulheres, das crianças, dos trabalhadores, donos da vida do outro, não é? Como se nós coisa fôssemos e não pessoas. É um processo desumanizante. Também a escravidão, onde, em grande medida, o ferro dos grilhões está sendo substituído na nossa contemporaneidade pelo aço das balas, que perfuram os mesmos corpos, ou o aço das algemas, que está circundando os mesmos pulsos. É como se nós tivéssemos a ausência de luto da escravidão, do colonialismo e da própria ditadura. Então, a gente convive com pedaços desses períodos traumáticos que dialogam com um processo desumanizante muito profundo na nossa contemporaneidade. E são processos e pedaços que estão sendo avivados por um processo de domínio do arbítrio sobre as estruturas de poder do Brasil. Nós estamos vivenciando, nesse momento, uma ruptura democrática. Ruptura democrática de 2016, e a democracia, ela não é solitária. A democracia, ela é alimentada e se alimenta dos direitos. Democracia e direitos caminham juntos. Então, portanto, quando os direitos existem, eles vão carregando a democracia para um Brasil invisibilizado, um Brasil profundo, para as dobras desse país, transformando a democracia numa democracia de alta intensidade e não de uma baixa intensidade. Por outro lado, a democracia é chão básico para a construção dos direitos. Então, se nós estamos vivenciando uma ruptura democrática, e estamos vivenciando desde 2016, todos os direitos estão sendo ameaçados. E nós estamos vivenciando neste país, portanto, uma ruptura e um derretimento dos direitos de forma muito intensa. Há muito tempo que nós enfrentamos na Câmara uma construção fundamentalista. O fundamentalismo, ele nega várias existências, é como se tivesse autorização para exterminar existências, que não sejam existências que representem a forma como se pensa, a forma como se ama, ou a igreja que se tem, ou seja, só se admite o outro se o outro for o espelho. Se o outro tiver a diversidade que é natural, que é natural na nossa humanidade, se despreza o outro. Então, nós estamos vivenciando, e vivenciamos na Câmara, algumas legislaturas, uma construção de um fundamentalismo. E tivemos uma articulação deste fundamentalismo, porque nós temos um fundamentalismo religioso dos que temem romper a laicidade do Estado e acham que é natural romper uma laicidade que está em construção. É como a democracia estava em construção, como a república está em construção, como a abolição está em construção, e porque não estão dadas e não estão concluídas. Aliás, nós vimos a fragilidade dos processos democráticos e como a gente tem que cuidar da própria democracia, senão ela é solapada de uma forma muito intensa. Então, o fundamentalismo religioso, ele, primeiro, quer romper a laicidade do Estado e hierarquiza os seres humanos. Tem ser humano que tem direito de amar. Outra parte que te cabe neste latifúndio, falando de João Cabral de Melo Neto, a expressão dele, são os armários. Ou seja, te impede o exercício de uma humanidade que só vai se expressar através da afetividade e da própria liberdade. Aliás, a liberdade é a grande luta. A luta das mulheres, a luta da população LGBTQIA+, a luta a liberdade.
a liberdade. Liberdade sobre os nossos corpos, né? Porque como se pode pensar que os homens, quando nascem com seus corpos lhe pertencendo, e as mulheres lutam todos os dias para que seus corpos sejam seus corpos, e a população trans luta todos os dias para que os seus corpos sejam seus corpos, para que se possa olhar o próprio corpo. Eu lembro da fala de uma menina trans, que ela dizia o seguinte: eu só conseguia olhar meus olhos, eu não conseguia me olhar no espelho, porque eu não conseguia olhar aquele corpo, porque ele não me pertencia. E ela disse: quando eu passei pelo processo de transexualização, aí eu pude me olhar. Aí eu pude me olhar. Ou outra menina trans que dizia: bom, eu não conseguia sorrir, eu não conseguia sorrir. Ou o menino trans, é que a mãe me dizia: eu não via mais o riso do meu filho, eu não via mais o riso. Eu vim ver o riso dele quando ele teve liberdade de expressar a sua própria identidade de gênero. Então, portanto, nós temos um fundamentalismo religioso que hierarquiza os seres humanos e que atribui alguns com direitos e outros sem direitos à própria existência humana. E temos um fundamentalismo patrimonialista expresso nos ruralistas, nos que acham que o povo brasileiro é parte de... das suas cercas e que se sentem no direito de colocar as estacas das suas cercas na alma do território, que é o território indígena, do território quilombola. E temos o fundamentalismo punitivista, dos que acham que se resolvem os problemas do Brasil com as grades e com as balas. As grades e as balas é como se resolvessem soluções mágicas, que eu chamo de soluções fast food, ao encarceramento como solução fast food, para poder resolver as estruturas que são violentas e que todos os dias desnudam que esse país não é uma democracia racial. Esse país tem um racismo estrutural estruturante e estruturador das relações sociais, como também tem o LGBTI-fobia, da mesma forma como tem também o sexismo estruturante, porque as discriminações também não são... elas são, uma se engancha em outra, porque elas têm o mesmo DNA, que é a negação de uma humanidade para um segmento da população que carrega uma diversidade na forma de ser. Então, esses fundamentalismos, eles se unificaram, e eles se construíram numa base de apoio e teceram um palanque para que pudessem ser representados na presidência da República. Então, o governo Bolsonaro, ele que não era o candidato do mercado, se transformou no candidato do mercado, porque se transformou na opção para destruir o projeto democrático popular, tem como uma das suas sustentações e o diálogo com um segmento, um diálogo de raiz, com um segmento que é um segmento fundamentalista ou segmentos fundamentalistas, porque estes fundamentalismos se aliaram dentro da Câmara. E ao se aliarem, ganharam uma força maior do que eles têm de fato na sua representação numérica e conseguiram ter a centralidade da sua pauta durante a gestão de Eduardo Cunha. Eduardo Cunha trouxe para a centralidade da Câmara uma proposta que era uma proposta de atendimento aos interesses dessa aliança macabra, desse balé que pisoteia os nossos direitos e a nossa liberdade, construído por estes fundamentalismos. Então, o parlamento ele passa a ter uma trincheira de busca de destruição de direitos nos fundamentalismos que se enlaçam, que se trançam e, ao mesmo tempo, que constroem um palanque que hoje tem estes fundamentalismos uma representação no governo federal, ostenta uma faixa presidencial, e esta faixa presidencial, para ser mantida, tem que continuar o diálogo com os fundamentalistas. Então, portanto, o governo Bolsonaro não vai abandonar o obscurantismo caricato que ocupou instrumentos e estruturas estratégicas do próprio país na elaboração de um país com consciência crítica. Não é de forma inocente, mas é dolosa, a participação deste fundamentalismo no meio ambiente, com a política antiambiental, na Fundação Palmares, com a política racista, no Ministério do Direito das Mulheres, com uma antifeminista, ou na Secretaria de Educação, na Secretaria de Cultura, ou no Ministério da Cultura, para poder, a partir dali, destruir toda a possibilidade de liberdade de consciência crítica e atacar todas as expressões de desenvolvimento cultural, científico e artístico, porque a cultura, a ciência, a arte, o almoço são atos de criação,
E que se são atos de criação, são atos de liberdade. E a liberdade, ela ameaça as estruturas arbitrárias que se caracterizam pela eleição de inimigos imaginários e, ao mesmo tempo, se caracteriza por uma ausência de empatia, não consegue sentir a dor do outro. E é por isso que se desprezam as quase 160 mil mortes que o Brasil tem que conviver hoje, corpos que foram mortos pela ausência de uma política de enfrentamento, por a permanência de uma política negacionista e que são hoje desprezados por quem ocupa as estruturas de poder. Então, este processo de construção dessa lógica fundamentalista que se fortaleceu dentro da Câmara e que teve a ousadia de capturar, nos anos 2012, se não me engano, capturar a própria Comissão de Direitos Humanos, essa estrutura, a gente teve que resistir a ela. Ela se expressou de várias formas. Nós tivemos projetos como Cura Gay, nós tivemos projetos como o Estatuto da Família, que a família, como é possível alguém dizer que família é família com felicidade ou sem felicidade, com afeto ou sem afeto, que é retroceder, inclusive, a lei do divórcio, que possibilita que a relação conjugal, que não traz afeto e felicidade, possa ser desfeita para que outra possa ser construída, e que elimina todas as expressões familiares que não atendem ao modelo de homem, mulher e seus descendentes, e exclui, portanto, todas as expressões familiares e que estabelece a prioridade nas políticas públicas, seja de estratégia da família ou na política de educação, do desenvolvimento desta família ou de um tipo de família, negando, portanto, e excluindo todos os outros. Nós tivemos o Estatuto da Família, nós tivemos a cura gay, como se houvesse cura do que não é doença, Aí eu lembro de Freud, na década de 40, quando uma senhora perguntava o que eu faço com meu filho, porque meu filho é homossexual. E ele dizia, aprenda a lidar com ele, porque a homossexualidade, ela é uma orientação sexual, uma forma de ser que sempre existiu na história da humanidade, assim como a transexualidade, e que já foi encarada de várias formas possíveis. Ou várias formas, já foi patologizada, já foi criminalizada, e hoje é um direito de ser e um direito de amar. Tanto é que nós não conseguimos avançar no parlamento, mas nós avançamos no Supremo, com o casamento civil igualitário, com a união estável, depois casamento civil igualitário, depois avançamos com a criminalização da transfobia, da LGBTfobia no parlamento, e hoje nós estamos apresentando um requerimento de informação para a Advocacia Geral da União, porque o Advogado-Geral da União está questionando a decisão do Supremo. Cabe a ele cumprir a decisão do Supremo. E está dizendo que história é essa? Porque aí você vai assegurar o direito de viver sem discriminação, tem que assegurar o direito de todas as outras expressões. E eu diria, tem que assegurar sim, de todos e de todas, de todos. Tem que assegurar o direito de viver sem discriminação, por você ser como você é. E diz, ao mesmo tempo, que é preciso ter exclusão de ilicitude, quando a discriminação é movida por interesses religiosos, é uma autorização para discriminar, é uma autorização para matar simbolicamente e também literalmente, é uma autorização. Então, a minha religiosidade não pode permitir que eu a utilize como exclusão de ilicitude para me isentar de qualquer punição em função de uma postura de discriminação. E se teve a ousadia, porque assim, o absurdo está perdendo a modéstia. Me lembra Nelson Rodrigues. E o fascismo, cada dia que passa, ele está mais desnudo. Ele tira as vestes, ele tira as togas, ele tira as gravatas, e ele, de forma desnuda, ele vai permeando os espaços de poder, seja o poder legislativo, seja o poder executivo, seja o poder judiciário. Então, portanto, nós vamos ter avanços no Supremo e nós participamos desse avanço. Há uma bancada que defende os direitos, a cidadania LGBT, mas defende o direito das mulheres, porque também, se uma discriminação ela leva a outra discriminação,
também a garantia de direitos, a garantia da existência, a luta contra as discriminações também constrói uma trincheira de luta contra todas as formas de discriminação. E estivemos para fazer uma contrapressão à bancada fundamentalista que foi ao Supremo para dizer que o Supremo não precisava decidir sobre a criminalização da LGBTfobia, porque iria se fazer um projeto, porque o Supremo ele atua na medida em que a ausência de atuação do parlamento, ela representa um ferimento à Constituição e uma posição. Quando você não se posiciona, você está se posicionando. Frente a tantas mortes, só neste ano de 2020, nós tivemos mais morte da população trans do que tivemos, e o ano até agosto, do que tivemos todo o ano de 2019. Porque se naturaliza a morte, porque discursos não são inocentes. Discurso anda. O discurso se transforma em bala, se transforma em hematoma. Ele legitima e autoriza a sua transformação em ação. Discurso é ponte entre pensamento e entre ação. E o discurso que sai das estruturas de poder no dia de hoje são discursos que estimulam a violência, porque é um governo que se pautou na cultura do medo, na espetacularização da violência, para justificar as ações arbitrárias e as retiradas de direitos. Então, nós vamos ter avanços no poder judiciário. E eu diria, muitas vezes a gente pensa que a gente não conseguiu avançar. Eu tenho uma proposição, a gente retirou, reformulou com todo o movimento trans, de identidade de gênero. Nós estamos reapresentando essa proposição, que é a Lei João Neri, que foi apresentada inicialmente por mim e pelo deputado, à época, Jean Willis, que nos traz muitas saudades na sua atuação no próprio parlamento. Mas, enfim, a gente não conseguiu avançar. A gente não conseguiu avançar em várias proposições, mas nós impedimos retrocesso. E muitas vezes a gente não lembra que a gente impediu o retrocesso, porque eles não conseguiram aprovar o Estatuto da Família, eles não conseguiram aprovar a cura gay, eles não conseguiram aprovar o Escola Sem Partido, que retirava a palavra gênero, que a palavra gênero virou uma palavra maldita. Tem uma nova psicopatologia, é a psicopatologia que é a gênerofobia. A gênerofobia, se você falar gênero alimentício, alguém vai ser contra. E a palavra gênero, ela não é permitida de ser dita. Tanto é que o relator do Escola Sem Partido, ele chegou a proibir que se falasse gênero na escola. Gênero na escola. E a discussão de gênero, que eles não conseguem entender que nós não somos discriminadas, nós mulheres, porque nascemos mulheres, mas que houve uma construção de gêneros que nos subalterniza, que nos estabelece locais específicos, e eles não conseguem entender que as identidades de gênero precisam ser libertas e precisam ter a livre expressão das identidades de gênero e da orientação sexual e construir, portanto, uma ideologia de gênero, que é um conceito inexistente, como também é inexistente a cristofobia. Eu lembro quando a gente discutia a cura gay, de repente eu comecei a ver alguém falar cristofobia, eu não conseguia entender isso, porque eu falei, é uma fobia nova, eu que estudei, que sou psicóloga, eu não sabia dessa fobia, eu não sabia o que é isso, cristofobia. E depois eu fui entender que a cristofobia, como a ideologia de gênero, são construções para justificar as ações contra a liberdade e das identidades, a liberdade da identidade de gênero, a igualdade de direito entre homens e mulheres e, ao mesmo tempo, a liberdade da orientação sexual. Para justificar, são os inimigos imaginários, que se constrói. E se constrói uma narrativa e inimigos de coisas inexistentes, como ideologia de gênero, como cristofobia, para justificar a violência contra outras formas de religiões, a violência contra a diversidade sexual, enfim. E eu diria, portanto, para concluir, que nós tivemos um deslocamento, tivemos uma resistência e continuamos resistindo. E é preciso dizer, nós não permitimos retrocesso. Não permitimos. E se o parlamento não tem como avançar em função da lógica fundamentalista, que é sempre pouco reflexiva e sempre nega, é sempre binária. O mundo não pode ser binário. Tem noite, tem dia, mas tem amanhecer, tem anoitecer. Nem dia nem noite é. Tem preto e branco, mas tem um arco-íris. O mundo não é binário.
binário, e se constrói um binarismo para que se possa ter clareza sobre quem se é nas construções de identidades. Então, se constrói um encarceramento para dizer, se eu não estou encarcerado, eu sou do bem. Tem tanto cidadão do bem que está preso, não é? Tanto cidadão do bem. Por que é cidadão do bem, em verdade? Não é? O que é que isso representa? Eduardo Cunha é um cidadão do bem? Quem que é realmente cidadão de bem nesse país? Eles falam o cidadão de bem, o cidadão de bem, o cidadão de bem, não é? E, ao mesmo tempo, são esses cidadãos do bem que fazem toda a sorte de crimes contra a dignidade humana, contra a dignidade sexual. Então, veja, houve um deslocamento que esse processo fundamentalista, ele se esvazia no parlamento, porque o governo também passa a ter uma agenda que é fundamental para impedir que haja um impeachment de Bolsonaro, que é a agenda econômica, da destruição dos direitos econômicos e de uma agenda de Estado mínimo para o povo pobre e para o povo brasileiro, porque ele nunca foi mínimo nem nunca será mínimo para a elite enquanto permanecer essa estrutura desigual na economia do Brasil. Então, portanto, essa agenda que tinha como palco central o parlamento, ela se desloca para o próprio executivo. E aí nós vamos ter o executivo capturando os órgãos que foram construídos para efetivar direitos e, ao mesmo tempo, sendo utilizados pelo seu contrário. Então, a política do meio ambiente é a política antiambiental, a política dos direitos das mulheres é a política antifeminista, a política cultural é anticultural, e aí a política da Fundação Palmares é racista, e a da educação é contra a educação e contra a liberdade de pensamento e o desenvolvimento da consciência crítica. Eles capturam as estruturas do executivo e vão corroendo a Constituição de forma silenciosa, às vezes não tão silenciosa, mas vão corroendo a Constituição com o domínio do próprio Estado para interesses e narrativas que são fundamentalistas e, ao mesmo tempo, que sejam narrativas de utilizar o Estado em benefício próprio. Então, o presidente da República não quer só dominar a Polícia Federal, quer dominar o Ministério da Educação, domina o Ministério do Meio Ambiente, domina o COAF, domina o Ministério da Saúde, ou não foi isso? Eu obedeço e ele manda, eu obedeço e ele manda. Então, é cloroquina, não tem vacina chinesa, não tem vacina chinesa, eu só obedeço. Então, você tem um domínio, que é representado pela proposta de reforma administrativa, que é o domínio do Estado na sua condição absoluta pelos gestores. E eu diria que eles se enganam se pensam que a gente volta para o armário. Nem o armário do corpo, nem o armário... Ninguém volta para o armário. Essa sociedade que eles querem segregada, porque isso vai se expressar tanto na tentativa de volta dos armários, como na tentativa de financiar a lógica manicomial, e ela vai se expressar em várias formas. Como é que no país de Inês da Silveira você vai ter financiamento pelo Estado do choque elétrico? Como é que você vai ter o financiamento do Estado para os leitos psiquiátricos no país da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial? Então, portanto, é a segregação. Então, é a volta dos hospícios, é a superdimensionamento dos presídios, a volta dos armários, a volta dos espaços da cozinha e do fogão para as mulheres. E a volta das senzalas para os trabalhadores. O que eles não sabem é que este movimento é um movimento que resgata o direito de ser, numa sociedade que nos quer coisa. O direito do amar, numa sociedade que naturaliza a violência. E o direito à cidade, numa cidade que não nos pertence, porque não permite o beijo, porque não permite o afeto, porque não permite a liberdade de estar nela em determinados momentos e em determinados locais, de acordo com o corpo que ela está. É uma cidade negada às mulheres, negada ao afeto LGBTI, é uma cidade que não nos pertence. Então, o direito de ser, o direito de amar e o direito à cidade são direitos que o movimento carrega e que são extremamente revolucionários e transformadores no momento em que se captura os desejos, como disse no início, ou quando a mão do mercado quer nos dominar o próprio sagrado. Eu apenas concluo dizendo, eles não entenderam que a gente implodiu os armários.
Aí, Felipe, a gente virou, os armários viraram purpurina, e essa purpurina gruda na pele, gruda na alma, ninguém tira, e é purpurina de todas as cores. Por isso, ainda que eles tentem, a gente resiste, impede os retrocessos e o movimento se fortalece, porque são as maiores manifestações de defesa dos direitos humanos que esse país tem, são as paradas. Mas não são só as paradas. E quando o beijo é revolucionário, quando o afeto é revolucionário, é quando o riso é revolucionário, a gente diz, não vai ter retrocesso. Por isso, nós continuamos, e com ele eu me calo, Leminski que diz, isso da gente querer ser exatamente o que a gente é, ainda vai nos levar muito além. Tem nos levado muito além. Fora Bolsonaro. Muito grato. Eu estou, assim, extremamente emocionado. Acho que a tua voz, precisamos de mais de 50% de vozes de Érica Cocai naquele congresso, né, extremamente machista, patriarcal, e que a população LGBTQIA+, tem que dar um grande exemplo agora nas eleições. Analise os candidatos que estão aí. Um dado muito importante que eu não vou passar já para os nossos debatedores. Dos 14 candidatos a prefeito de João Pessoa, Érica, dos 14 candidatos a João Pessoa, apenas 8 apresentaram proposta para a cidadania LGBTQIA+. Não vou dizer aqui o nome, porque eu não vou promover, ou cometer alguma injustiça. Mas cada LGBT, cada família que tem um LGBT, pensem muito bem em quem vai escolher para governar a nossa cidade, ou a sua cidade, nos 223 municípios da Paraíba, porque as nossas vidas importam, e nós só queremos ter o direito de amar, de ser livre, e o direito, inclusive, de votar, e ser votados também. Então, já passo imediatamente a palavra para a nossa parceira, aliada histórica, doutora Remédio, que vem aqui nos curar um pouco, traz um pouco desse bálsamo, né, para essa noite, que vai dialogar com a fala, o debate da companheira Érica Cocai. Contigo, 10 minutinhos. Boa noite. Para mim está sendo assim uma grande satisfação, um grande privilégio de estar bebendo desta fonte, bebendo desta sabedoria. Eu quero agradecer aos movimentos que acolhem o trabalho da Defensoria Pública com distinção. Então, eu quero agradecer a oportunidade também de estar aqui e de me enriquecer mais. Sempre a gente está aprendendo e se enriquecendo. E eu quero brindar a todos, a todas e a todos com um trechozinho, uma estrofe de um poema de um paraibano, Augusto dos Anjos, sobre a esperança. Ele fala assim: a esperança não murcha, ela não cansa. Também como ela não sucumbe à crença. Vão-se sonhos nas asas da descrença. Voltam sonhos nas asas da esperança. E quando a gente, nesse momento, ouve a grande deputada federal, pelo Distrito Federal, que ela encarna as lutas não só da população LGBTQIA+, mas das minorias todas. Eu já tive a oportunidade de participar de um evento sobre que a gente estava debatendo saúde, as pessoas que são acometidas de transtorno mental. Então, eu ouvi a sua explanação, deputada, e fiquei assim, eu fico feliz e fico grata quando a gente encontra pessoas que não perdem a esperança e que têm força para resistir e lutar. Hoje nós estamos numa era em que nós não estamos lutando por direitos, mas estamos lutando para garantir os direitos que conquistamos. Nenhum direito veio
de benesse. Nenhum direito veio de graça. Todo direito foi conquistado com lutas. Todo direito foi conquistado, muitas vezes, com muito sangue. Eu trabalho na Defensoria Pública. Eu atendo as pessoas mais vulneráveis. E eu digo vulnerabilizadas. São os invisíveis, que eu digo são invisibilizados. São pessoas que carecem de formação para o mercado de trabalho, são pessoas que carecem de políticas públicas que lhe garantam acesso ao sistema de saúde igualitário, um sistema, a assistência de saúde onde não discrimina e respeite as diversidades, respeite as diferenças, sobretudo o nome social. Eu fico triste como ser humano e fico triste como defensora pública quando eu recebo na Defensoria, aqui na Paraíba, relatos de que o nosso assistido procurou o sistema público de saúde com o seu nome social e o profissional de saúde, olhando para o seu documento, olhando para o nome social, o chama pelo nome de registro de maneira voluntária, de maneira assintosa, para provocar, para humilhar. E isso a gente vê não de uma pessoa despreparada, sem educação ou sem instrução. A gente percebe isso numa pessoa que teve educação, que frequentou uma universidade e que está ali para servir. Porque nós somos servidores, nós recebemos para trabalhar, para atender a população indiscriminadamente e atender bem. Eu costumo dizer que sou muito feliz em estar onde estou, em trabalhar do que estou trabalhando. Eu sou realizada e digo que eu não seria outra coisa se não fosse defensora pública e se não estivesse abraçando a causa das pessoas invisibilizadas, das pessoas vulnerabilizadas. Então, eu gostaria assim, de discutir com a senhora a questão das políticas públicas. Nessa pandemia, tudo se agravou. A questão da empregabilidade. As pessoas LGBTQIA+, elas têm a sua fonte de renda, na sua grande maioria, de eventos, da cultura, da arte, que nesse momento de pandemia houve uma paralisação. E essas pessoas ficaram. Aqui na Paraíba, os movimentos, o MEL, as Trapa, eles fizeram, a Maria Quitéria, o Diversidades, eles criaram movimentos de arrecadação para ajudar essas pessoas. Isso é importante, a solidariedade, mas o correto seria políticas públicas para essas pessoas. E falo mais, vou mais adiante, mais invisibilizados, mais vulnerabilizados está a população LGBTQIA+, que está privada de liberdade. Essa sim, nós vimos agora, estamos fazendo um levantamento em toda a Paraíba, porque tem leis internacionais que o Brasil é signatário e não está sendo cumprido. Não está sendo cumprido. Nós temos leis federais que também não estão sendo cumpridas nos presídios. E nós estamos fazendo todo esse levantamento como forma de garantir um direito que garantir o direito que já foi conquistado. Eu queria estar num momento em que eu pudesse lutar por mais direitos. Hoje eu estou lutando para garantir os direitos já conquistados e que a gente está passando por um momento muito delicado, muito difícil, que é exatamente como a deputada falou, que é a questão da discriminação e, mais ainda, da legitimação da discriminação. Né? Onde as pessoas, aqui nós tivemos casos na Paraíba, onde as pessoas, exatamente os formadores de opinião, os professores, iam para as lives e debaixo do manto da religião, discriminar as pessoas, não respeitar
a orientação sexual das pessoas e acusá-las, culpá-las por uma culpa que elas não têm. Então, isso isso me machuca muito. Isso me machuca muito, isso me perturba, porque onde está ou onde estão os poderes que não estão vendo isso? Onde estão as pessoas que deveriam, os poderes que poderiam e que deveriam estar lutando pela igualdade e pelo respeito, são estes mesmos que estão provocando e legitimando a discriminação e o desrespeito humano. Então, eu queria dividir com a Érica, dizendo que hoje eu tô vendo que Bobbio está mais do que certo, a gente tem hoje que lutar para garantir os nossos direitos, e eu queria deixar o meu abraço fraterno, além desse meu abraço paraibano à deputada Érica Cocai, eu quero deixar também ao meu companheiro, pessoa que muito querida, muito acolhedora, que é o Felipe Santos, que eu tenho a honra de trabalhar com eles há alguns anos, a Glória, que é professora da Universidade Federal da Paraíba, e o Kaique Andrade. Então, a vocês, o meu abraço fraterno e a minha força para estar com vocês, lutando pela igualdade e pelo respeito. O respeito humano. O respeito humano. Né? Eu estava vendo, algumas pessoas chegam para mim e falam do acolhimento e do afeto. Então, coisas assim de a gente pensar. E a educação em direitos, nós temos um projeto na Defensoria Pública, a educação em direitos para estar nas escolas, para falar do respeito à igualdade, à liberdade e à diversidade. Porque muitos estão sendo expulsos de suas casas. E principalmente agora, porque esse discurso político chegou nas famílias, principalmente aquelas mais carentes, né? Tanto culturalmente como economicamente, e está havendo assim um desrespeito, um abandono e até uma expulsão da casa e da família pelo fato da pessoa ter uma orientação sexual não binária. Isso são coisas que a gente tem que pensar juntos, todos os poderes, todas as instituições, toda a sociedade, porque nós estamos, infelizmente, perdendo a nossa humanidade. Nós temos que aprender a ser humanos, nós temos que ser humanizados, porque é como se não é binário, então ele pode ser desrespeitado, ele pode ser excluído. Aliás, tem que ser, deve ser, é o correto. Então, foi isso, eu queria compartilhar essa minha angústia, mas também dizer que eu tenho esperança. Tenho esperança porque, enquanto tiver no mundo pessoas como vocês, a gente está lutando, a gente renasce a esperança, renasce a nossa força, nos encoraja a lutar e a validar a nossa luta, validar a nossa atuação. E convocar, é hora também de convocar toda a sociedade para estar juntos nessa luta. Porque se hoje estão discriminando as pessoas por serem de orientação LGBTQIA+, amanhã estarão discriminando pessoas por uma religião ou uma ideologia. Que já está acontecendo, não precisa mais nem esperar. Mas todos estamos padecendo infelizmente, desse governo, que é desgoverno, que infelizmente, eu tenho vergonha alheia do governo Bolsonaro. Muito obrigada a todos pela oportunidade, pela aula, pelo aprendizado. Muito obrigado, professora Remédio. Já estou chamando professora, acho que a gente fica tão emocionado. Se a gente pudesse, ficaria aqui até meia-noite ouvindo essa mulher, mas a gente tem que fazer o papel de advogado, controlar o tempo, porque ela já está com a agenda super apertada, e aí a gente vai agora reduzir o tempo. Aí eu sugiro que já vá direto para uma pergunta direcionada na fala da deputada, e já passo para a nossa feminista, professora da Universidade Federal da Paraíba, que é especialista no tema sobre igualdade de gênero,
professora Glória Rabai, contigo. Boa noite a todos. Deputada, é uma honra muito grande estar conversando com a senhora. A sua fala nos contempla em vários aspectos. A fala da doutora Remédios também complementa a sua fala. Mas, infelizmente, em ambas as falas, a gente, ao ter um quadro, né, da situação atual do país, a gente não fica muito otimista com o tempo presente, né? Hoje, eu vi uma notícia na revista Piauí de que falando, né, correlacionando com a pandemia, e que os médicos se tornaram os heróis desse ano, e que se esperava um número significativo de médicos candidatos nessas eleições. De fato, o número de médicos que estão concorrendo a um cargo dobrou, mas não é ainda comparável ao número de agentes da segurança pública que estão se candidatando aos cargos eletivos, né? E isso eu acho que demonstra um pouco da ideologia da repressão que está em voga, né? Imitando até um slogan americano da lei e da ordem, né? Em que mais do que compreender a sociedade, o que se quer é encarcerar e punir os pobres. Então, em virtude do adiantado do tempo, eu nem vou fazer uma pergunta na minha área, né, que é do feminismo e da participação das mulheres no legislativo, nas assembleias, que, de fato, a gente teve um aumento significativo nas últimas eleições da participação das mulheres no Congresso Nacional. Infelizmente, essa participação não está se traduzindo com projetos que proponham a ampliação dos direitos das mulheres, mas a minha questão, né, e depois se a deputada pode juntar, né, com a pergunta do Kaique, é que eu gostaria muito de ouvir, antes de finalizar a nossa live, uma avaliação sobre estratégias de enfrentamento para esse momento tão duro em que vivemos, com um governo que apenas ataca as nossas conquistas dos últimos anos, e quais as estratégias, né? O que nós podemos esperançar neste momento e o que nós podemos fazer, apesar de estarmos semi-reclusos em nossos lares, em virtude da pandemia, para não permitir o avanço das forças retrógradas, né? Então, compreendendo a história do tempo, Felipe, eu vou, como você sugeriu, vou ficar apenas na pergunta, né? Não peça remédios, acho que sua fala foi complementar e nos emocionou também, né? Então, eu gostaria de ouvir, antes de finalizar, assim, o que nós podemos, como os movimentos sociais, em especial o movimento de mulheres, o movimento LGBTQIA+, o que nós podemos fazer, como nós devemos nos posicionar, né, diante desse retrocesso, dessa ameaça permanente de retrocesso dos nossos direitos que esse governo representa. Então, é isso. Eu agradeço a oportunidade, para mim é uma honra estar nesse mesmo espaço virtual com a deputada Érica Cocai. Muito obrigado, professora Glória. É uma glória estar honrando a nossa noite hoje nesse debate tão acalentador, né, num momento deste. E, sem muitas delongas, a senhora prefere logo ouvir o questionamento do Kaique para as considerações, Érica? Pode ser? Então, com a palavra, Kaique Ferreira, militante do Movimento de Homens da Paraíba. 3 minutinhos para ti. Kaique Andrade, Felipe, tudo bom? Quero agradecer, primeiramente, ao Mel, né, pela... Quero agradecer, primeiramente, ao Mel e às senhoras. Eu acho que elas já complementaram muito o que eu esperava ouvir. Achei maravilhoso a fala de todas. E lembrar, estou aqui para estar como resistência mesmo,
porque o não binarismo, como a senhora Remédios falou, ele é uma coisa que está aí para ser anárquico mesmo, para acabar com o sistema. Então a gente precisa derrubar isso. E a gente já está sofrendo ataques até de pré-candidatos, porque como a deputada falou, o presidente ele abriu as portas do ódio, né, para as pessoas e eles estão atacando a gente. Já houve agora um candidato que ele falou que na política dele não vai existir escola, não vai existir ideologia de gênero, né? Porque ele não sabe a diferença de identidade de gênero e de ideologia de gênero, que não existe. Então, ele já está falando que já houve já agimos contra, só que ele já está falando que ele não vai se calar. Então, assim, existe a gente está aqui para resistir, e eu gostei muito de ouvir a fala de vocês sobre essa questão de não binarismo e transexualismo. E eu não quero fazer um questionamento, porque eu acho que a Glória e a Remédios já me completou. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Kaique Andrade, do Coletivo de Homens Trans da Paraíba. E aí a gente passa automaticamente para as considerações finais e para a nossa grande companheira, aliada, histórica, da luta, da resistência, a voz dessas mulheres, companheira Érica Cocai. Então, eu penso que o momento é um momento muito trágico, né? Porque nós estamos numa crise que é uma crise trançada. É uma crise sanitária, mas é uma crise econômica, é uma crise social, é uma crise ambiental. Porque uma coisa é você não ter a prioridade da política ambiental no Ministério do Meio Ambiente. Outra coisa é você ter o Ministério do Meio Ambiente com política antiambiental. Porque o que nós estamos vencendo é uma política antiambiental, de retirar todas as medidas de proteção, a política da boiada e da granada. A granada no bolso do servidor e a boiada, né? E, ao mesmo tempo, a utilização do Estado para a proteção familiar, dinastia. Eu não tinha entendido, teve um ano em que eles fizeram uma sessão solene em homenagem à Princesa Isabel, à abolição. E ali a gente fez um movimento contra e tal, a consciência negra, zumbi, porque não teve abolição nesse país. E eu nunca entendi o que eu entendo hoje. O filho do presidente da República, o Eduardo Bolsonaro, ele assume a tribuna enrolado na bandeira do Império. E eu digo, como é que o filho do presidente da República se enrola na bandeira do Império? E hoje eu entendo, ele tem uma lógica do Império, uma lógica imperialista, uma lógica do imperador e uma lógica de dinastia. Então, assim, essa verve autoritária de dizer o seguinte, o Estado é meu, que é meio Luís XIV, mas sem o brilho de Luís XIV, né? E nem sem a condição estadista de Luís XIV, porque ele diz, o Estado sou eu, a lei sou eu. Então, assim, eu mando e quem quiser que me obedeça, se não me obedecer, está fora. Então, isso tá colocado. E num processo que tem uma tática e uma estratégia, porque, ao mesmo tempo, você vê a pesquisa Bolsonaro cresce e cresce a rejeição à política econômica. A política econômica é do governo Bolsonaro. Bolsonaro está preso em duas narrativas. Uma é o discurso obscurantista, porque esse obscurantismo ele vai ter que manter, que é seu eleitorado de raiz, e ele vai ter que se justificar, então ele vai em zigue-zague, ora ele vai e coloca uma política, enfim, tem uma postura mais, digamos assim, mais cordata com os poderes, depois ele tem que voltar na lógica obscurantista. Então, portanto, o Damares está segura no governo dele. Como os obscurantistas caricatos no Ministério da Educação ou um Sérgio Camargo está seguro no governo Bolsonaro. Ele precisa desses representantes, desses títeres caricatos, obscurantistas, para manter esse poder, essa relação com o segmento que o elegeu. Ele não vai abandonar o discurso do ódio, porque com o ódio que ele se justifica com o inimigo imaginário. Pode ser a vacina, os prefeitos, os governadores, tem sempre um inimigo imaginário. Hoje, servidores públicos têm sempre um inimigo para se justificar. O fascismo é assim. Eu não diria que seja o fascismo, mas o arbítrio é assim.
Os ditadores são assim, porque Bolsonaro não tem apego à lógica nacionalista que caracteriza os fascistas, ou o fascismo. Então, é um ditador. Então, o ditador ele precisa sempre de inimigos imaginários. E ele vai sempre trabalhar com a construção desses inimigos imaginários e, ao mesmo tempo, salvadores da pátria. Então, assim, os poderes absolutos para salvar a pátria, que significa diminuir as instituições. Quando você tem salvadores da pátria, você diminui e enfraquece as instituições, porque elas passam a ter uma personificação, uma glamourização, eu acho, e uma representação a partir da própria pessoa, ou uma fulanização. E ele também não pode abrir mão do discurso ou da agenda econômica, que é que salva ele do impeachment. Porque esses que defendem a democracia, mas a defesa da democracia deles não é maior do que o seu compromisso com a lógica de mercado, com esse capitalismo vadio, improdutivo, rentista que domina o Brasil. Então, ele precisa manter essa agenda. Então, todas as vezes que ele se enfraquece, ele manda um recado. É uma reforma administrativa. É como assim, os deuses, nas tragédias gregas, os deuses se enfurecem e se joga um sacrifício para aplacar a fúria dos deuses. Joga-se um direito, joga-se um pedaço do Brasil para aplacar. Então, ele não pode se desprender dessas duas agendas por uma questão de sobrevivência. Então, neste curso, nós temos um governo que é ditatorial, que, como todo ditador, é autocentrado, então ele não vê a dor do outro e vai construindo as suas próprias verdades e vai construindo inimigos imaginários dentro do próprio governo. Então, veja, eu não vou tirar dinheiro do muito pobre para o pobre. E quem propôs isso é cartão vermelho, mas quem relevou o cartão vermelho está até hoje no governo. Não saiu do governo. Né? Então, aí um ministro diz que o outro é Maria Fofoca. Ele cria os alter egos dentro do próprio governo. Então, ele vai dizer o seguinte: bom, eu sou a favor da renda cidadã, eu mandei o parlamento fazer, o parlamento não fez, a culpa é do parlamento. Mas eu pedi para fazer. Eu disse que o isolamento iria ter uma crise econômica. Então, a crise econômica é culpa dos prefeitos. Não, se quer fazer essa proposta, a culpa é do outro. Então, por aí ele vai numa tática, que é uma tática de guerra, mantendo-se no poder e tentando construir as condições para uma reeleição. Neste quadro, nós vamos ter tanto o aprofundamento da retirada de direitos, que está acontecendo. A Constituição está sendo ferida. A Constituição está sendo... Assim, o líder do governo disse que é preciso fazer uma nova Constituição, porque tem muitos direitos. Ela está sendo ferida. O que é isso de uma ministra divulgar os dados de uma menina que foi vítima de um estupro e que foi considerada e foi chamada de assassina para se utilizar de uma previsão legal de interrupção da gravidez? O corpo da mulher não vale nada. O corpo da mulher não importa. A vida da mulher não importa. Eu sei a luta que nós tivemos contra a PEC 181, que eles queriam retroceder na interrupção legal da gravidez, porque o corpo da mulher não importa. Não importa. A honra talvez importe. Uma coisa que sempre me chamou a atenção é que houve uma pesquisa à época das duas formas que é permitido legalmente a interrupção da gravidez pelo Código Penal. Quando coloca em risco a vida da mulher e outro quando a mulher é vítima de violência sexual, de estupro. Havia mais apoiamento para a interrupção da gravidez quando a mulher era vítima de violência sexual do que quando a vida dela estava em risco. Então, assim, havia um percentual maior da população apoiando. É como se dissesse o seguinte: é como se não houvesse o crime contra a dignidade sexual da mulher, mas o crime contra a honra do próprio homem que se sente proprietário da mulher. Por isso eu nunca disse: e se fosse sua filha? E se fosse sua mãe? Porque quando você diz se fosse sua filha, se fosse sua mulher, é como se fosse uma propriedade sua que foi ferida, que foi roubada. É o mesmo prêmio para os colonizadores. Os colonizadores tinham como prêmio as próprias mulheres. Ou quando alguém ganhava a guerra, olha a história de Troia, né? As troianas, a tragédia. O estupro das mulheres, quando o vencedor da guerra, ele leva como troféu as próprias mulheres. A propriedade, ele leva a terra e leva aquilo que eles consideram propriedade do homem, que é a própria mulher. São conceitos de coisificação. E nós vamos ter na Câmara
reprodução, há uma subrepresentação feminina. Nós tivemos um crescimento das mulheres na Câmara, mas não no Senado, mas na Câmara teve um crescimento. Eu atribuo isso muito ao fundo eleitoral, ao financiamento, que tem muito problema, porque ainda tem muitas mulheres laranjas, candidaturas laranjas, mas ao fundo eleitoral e ao tempo de televisão, mas ainda é uma subrepresentação. Nós temos por volta de 15% de mulheres e nós temos mais de 50% das mulheres. Nós temos um homossexual assumido, que é o Deide Miranda, que entrou no lugar do Jean Willis, que também era um homossexual assumido, que foi o primeiro. Eu dizia, Jean, a sua candidatura, o seu mandato, ele tem uma importância imensa, imensa, porque significa a primeira vez que nós temos um homossexual assumido e que não é homofóbico. Porque já tivemos homossexuais homofóbicos, que assumiam sua homossexualidade, mas que carregavam a homofobia e que defendia a pauta dos direitos da população LGBTIQI+. É a primeira vez que temos uma mulher indígena, porque toda a realidade também é grávida do seu contrário. Então, neste quadro, você trabalhar com a bancada feminina, que parte dela é eleita pelo nome, não pelas próprias histórias. Parte dela é a mulher que se candidatou porque o marido não pode se candidatar porque está inelegível, ou vem da dinastia e representa uma dinastia dominada por homens, patriarcal. É parte das mulheres que foram eleitas na Câmara. Mas nós temos as mulheres que foram eleitas pela sua própria luta, pela sua própria trajetória, que, via de regra, se destacam no próprio parlamento, porque já superaram muita coisa para chegar num espaço que eles pensavam em ser um espaço exclusivo de homens. Então, por si só, isso representa uma discussão importante. E o que a gente faz nesse quadro? Nesse quadro de um governo que precisa, ele vai zigue-zaguear e vai criar inimigos, ora ele fala mal de um ministro, o ministro fala mal de outro, e ele vai jogando, tentou privatizar a educação, a atenção básica, e recuou, e aí recua e vai dizer que foi alguém que fez isso, que não era bem isso, e vai jogando com isso para tentar construir um palanque que tem muitas fragilidades. Bolsonaro, se romper a agenda do mercado, ele vai sofrer um impeachment. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então, o que sustenta ele é que ele diz, eu represento a agenda do mercado. Se eu sair, não tem agenda do mercado, tem uma interrupção. Então, ele vai ser preservado por isso. Então, eu não tenho nenhuma ilusão de que, enquanto ele estiver defendendo a agenda do mercado, ele está preso a ela, ele não vai poder se desprender dela. Tanto é que ele fala e diz que o teto continua, fala, mas o Guedes continua, e fala, mas as coisas continuam como estão. Então ele está preso a essa agenda. E a agenda fundamentalista. Ao nosso ver, nós temos que, primeiro, tem um poeta que disse que quando a gente não tem saída, a gente sai pela porta de entrada. O que nos organizou, né? O que nos fez disputar as estruturas de poder? As mulheres, os negros, o próprio povo trabalhador. É a organização popular. Em grande medida, nós temos uma burocratização das nossas estruturas que foram criadas. E, ao mesmo tempo, temos uma centralidade no processo eleitoral que é importante, mas que a gente vê que é insuficiente para a construção da agenda nestes tempos. Porque nós tivemos uma eleição fraudada de 2014 e tivemos outra fraude em 2018. Tivemos uma fraude, é preciso discutir a influência estadunidense na construção da prisão do Lula, da Lava Jato, que é nítida. A gente já fez vários requerimentos de informação e eles não nos dizem quem foi treinado aqui e quem veio treinar, mas houve treinamento. Há um acordo internacional que passaria pelo Ministério da Justiça, de convênios ou de acordos para enfrentamento à corrupção. Então, o treinamento dos promotores e tal aqui pelos Estados Unidos, ele se deu sem o conhecimento do Ministério da Justiça. Ele se deu ao largo do Ministério da Justiça, ferindo, portanto, as próprias normas dos convênios que o Brasil fez internacionais, que são válidos. Nós tivemos a presidenta da República grampeada pelos Estados Unidos. Tivemos isso, a presidente da República foi grampeada pelos Estados Unidos. Nós tivemos, por exemplo, a destruição da política de conteúdo nacional. A Petrobras está se transformando numa empresa que extrai petróleo cru e manda para fora, porque não vai ter mais refinaria, vai comprar caro
que ela vai comprar, você tem a destruição das nossas empresas, no Eletrobras, os bancos públicos e tal, e você tem a destruição do BRICS, você tem a destruição de toda uma relação internacional que fazia frente ao domínio estadunidense. Então, portanto, tem interesse. Estados Unidos participou do assassinato de Vargas, participou do golpe de 64 e participou do golpe de 2016. E do golpe de 2016 é que se replicou em 2018, enfim. Então, portanto, o que eu digo, nós precisamos primeiro, porque os ataques são muito violentos, e eles são muitos ataques, muitos ataques. Nós temos o AGU contestando a criminalização da homofobia, nós temos o fim da educação inclusiva, nós temos a privatização da Caixa, nós temos a privatização de refinaria, nós temos a destruição da política de saúde mental, nós temos ataques em todas as esferas. Nós temos um decreto hoje que retrocede, nós temos um decreto que impede a interrupção legal da gravidez, na prática, vai impedir, então nós temos assim, ataques em todos os lados, os direitos, e simultâneos. E nós precisamos, primeiro, unificar os movimentos. Ninguém dá conta sozinho o movimento das mulheres não dá conta sozinho de estar enfrentando o movimento, os ataques aos direitos reprodutivos, sexuais e reprodutivos, direitos das mulheres, nem o movimento LGBT, ou seja, aquilo que eles fizeram com os fundamentalismos, que foi trançá-los, unificá-los, nós temos que fazer com o conjunto dos nossos movimentos. Os movimentos que cheiram à liberdade, eles têm mais condição de ter reações. A reação da política de saúde mental é grande nas pessoas que saíram de manicômios, que diz para manicômios não voltam mais, é grande nas pessoas com deficiência, que estão na escola inclusiva, então a reação é grande. Então, são reações de quem cheira a liberdade, que precisam se unificar, porque as reações têm sido também apartadas umas das outras. Então, o movimento das pessoas com deficiência reage ao decreto, o movimento da saúde mental reage aos decretos da saúde mental, e a gente tem que se unificar e transformar numa estrutura única. E, ao mesmo tempo, fazer as disputas de narrativas e ter outro nível de organização. Nós vamos voltar para organizar. Eu penso que a gente sofreu o golpe não pelos nossos erros, mas pelos nossos acertos, mas a gente não reagiu ao golpe pelos nossos erros. Então, assim, as eleições por si só não bastam, são instrumentos importantes, e é importante porque são instrumentos de disputa, de ideias, disputas de narrativas, de organização, de sensibilização, mas é preciso mais do que isso. É preciso organizar os movimentos, organizar os bairros, organizar a unidade do conjunto dos movimentos. Isso exige um outro nível de atuação para que nós possamos ter salas de formulação de conteúdos, unificar as nossas redes. A gente nem unifica as nossas redes. As redes de um movimento não dialogam com a rede de outro movimento, e a gente precisa unificar as nossas reações e unificar também os partidos de esquerda dentro de uma agenda, os partidos dentro de uma agenda que seja uma agenda de política democrática popular. Por que digo isso? Porque os que defendem a democracia, como eu disse, o amor deles à democracia é menor em parcela dos partidos tradicionais de direita, o amor deles à democracia é menor do que o amor deles ao mercado. Então, esses que defendem a democracia, que são contra qualquer tipo de democracia, se submetem e voltam com o Bolsonaro na agenda, que é a agenda econômica. Então, eu acho que são grandes desafios, que passam pela nossa organização e que passam pela compreensão da unidade. Por isso que eu digo, assim, e eu concluo com isso, que os movimentos identitários, eles têm um vigor muito grande. Um vigor muito grande. Quem construiu os movimentos, né? Quem libertou o beijo, quem libertou o afeto, quem ousou, como diz Oscar Wilde, dizer o nome do amor. Porque, pense, se você não dizer o nome do amor, você transformar o amor numa figura. Conheci uma pessoa. Não tem nome. Tem nome. Então, assim, ousar dizer o nome do amor. Como isso é transformador nesse momento. E como é importante valorizar os movimentos identitários. As mulheres que passam a ter domínio sobre os seus próprios corpos, sobre os seus risos. Esse é um movimento que eu acho que ele tem visto o suficiente para impedir os retrocessos. O Jean Willis, eu conversava com ele há algum tempo atrás,
e ele dizia o seguinte: é preciso fazer um grande movimento das mulheres. Ele falava muito isso. Pegar as mulheres parlamentares e tal, fazer um grande movimento das mulheres. Porque esse movimento das mulheres, esse ele não, que nós vimos como reação, são movimentos que têm muito vício. Então, é preciso retomar os movimentos, que são movimentos de quem ousou buscar a liberdade, que é o grande, eu vou repetir, é o grande desafio, é a construção da liberdade. Sobre o corpo, sobre o riso, sobre o amor, sobre o afeto, a liberdade. Sobre as nossas existências, né? A manutenção das nossas próprias existências. Então, eu penso que assim nós vamos construir uma resistência. E eu acredito nela, como diz Cora Coralina, né? No correr com tantas... vivi muito e fui muitas vezes derrotada, mas continuo acreditando, né? Na família humana e acreditando na condição da gente se superar e poder destruir ou enfrentar essa realidade muito doída. Gratidão, 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 muito afeto. Eu acho que com essas palavras é um bálsamo para as nossas vidas, para nossas militâncias, para nossos corpos, sujeitos políticos de direito. E aí dizer assim para quem está nos assistindo, os inscritos no curso, de que transformemos cada dedo que nos apontam, cada pedra que nos jogam, e transformemos para construir mais escolas, mais hospitais, mais unidade básica de saúde, porque não somos nós que estamos doentes, mas sim esta sociedade machista, patriarcal e racista. Então, acho que é nesse sentimento de gratidão, dizer que esse momento, acho que foi um dos momentos tão rico quanto o de ontem, que nós recebemos o senador Fabiano Contarato, Érica. Primeiro senador gay, né? E desbancou um fundamentalista. Então, isso foi muito simbólico para o contexto que nós estamos vivendo atual dos ataques aos direitos, à democracia e às liberdades individuais. Então, a gente recebeu ontem, abriu o webinário com o primeiro senador gay, com a família constituída, que não é a família margarina, que se vende nas publicidades, para a gente nos dá a certeza de que estamos no lado certo, no caminho certo, que é lado a lado do movimento de mulheres, lado a lado do movimento feminista, do movimento negro. Essa interseccionalidade ela tem que estar não só na nossa fala, mas na nossa ação cotidiana. Então, e assim, não podia encerrar de dizer que um grande líder, o maior presidente da República que já tivemos, né? Ontem ele completou 75 anos, e ele fez uma postagem agradecendo quando esteve aqui na Paraíba e recebeu o nosso saudoso Luciano Bezerra Vieira. E aí ontem ele repostou essa foto quando ele dava um abraço em Luciano. Eu estou extremamente emocionado, dizer que a gente está no lado certo, seguindo esse legado. Se temos pauta LGBT hoje na agenda central desse governo, foi graças a esse nordestino que saiu lá do interior de Pernambuco e foi ensinar no Planalto Central o que é inverter a agenda de prioridade. Então, gratidão, presidente Lula, nosso eterno. Estou com muita saudade do meu ex, mas dizer que temos uma agenda aí para garantir esses direitos. Não estamos inventando a roda. Então, agradecer a cada um que passou por aqui na live, né? Muita personalidade. Mandar um abraço para o nosso deputado estadual, Anísio Maia, que é aliado também desta pauta. Deixou um abraço para você, Érica. E para cada um, teremos mais 3 momentos de live. Estamos apenas confirmando as agendas, né, da Érica Malunguinho, a primeira mulher trans negra de São Paulo. Então, a gente tem muito que debater até antes das eleições, para alertar que cada um e cada uma LGBTQIA+, pense, reflita, se discute sim representação política, se discute sim religiosidade, se discute sim afeto. Então, acho que é nesse sentido que este seminário ele veio para ficar. Vida longa ao desejo de poder, gratidão a cada uma e cada um, à Universidade Federal da Paraíba, na pessoa da nossa coordenadora desse curso, Glória Rabai, professor Eduardo Guimarães,
todo o núcleo de cidadania e direitos humanos, gratidão. O MEL se sente honrado de ser acolhido por essa instituição que resiste, né? Quando temos um governo que ataca não só a educação, a liberdade de cátedra, tem atacado a saúde, né? Então, nós resistiremos, nós resistiremos, nós resistiremos. E para o armário não voltaremos jamais. Beijo. Felipe, deixa eu só recitar o poema da Cora Coralina, para a gente fechar. Pode ser? Então, vamos lá. Deve ser. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e a pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana. Creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços, exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes acreditar do que duvidar. E a gente acredita na liberdade, na democracia e nos direitos.